De volta com o Estúdio Sat, para você que é apaixonado pelo cinema, nós estamos falando sobre a sétima arte hoje aqui no programa com a Suzy Freitas, ela que é a primeira representante do Norte, do Amazonas, aliás, a fazer parte da Abracine, a terceira representante da região Norte como um todo, a fazer parte da Associação Brasileira de Críticos em Cinema. A gente tem algumas produções aqui que a gente vai colocar no ar, Suzy, mas antes da gente falar a respeito, eu quero saber de você que fala sobre essa questão das mulheres no cinema, né? Você me mandou vários links, eu procurei dar uma lida em todos e eu achei alguns trechos bastante interessantes, onde as mulheres no tapete vermelho, elas são ovacionadas e são entrevistadas, mas para falar a respeito não sobre o seu trabalho, elas podem até ser indicadas ao Oscar, mas muita gente não toca nesse assunto, mas falam sobre os vestidos, sobre os sapatos, sobre as joias emprestadas, sobre as unhas e tudo. E muitas delas se recusaram a ceder a essas entrevistas porque estavam vendo que as perguntas que faziam para os homens eram diferentes, né? As perguntas que estavam fazendo para os atores, para os diretores, enfim, para os homens em geral, era a respeito da expectativa, a respeito da produção de fato audiovisual. Aconteceu realmente esse rebuliço aí nas mulheres de Hollywood? Entre as mulheres de Hollywood? Na verdade, já faz alguns anos que se percebe esse movimento. Houveram até campanhas no Twitter, outras redes sociais, falando sobre isso, né? É um movimento que partiu das próprias atrizes, mas do público quando se via essa diferença no tratamento. Porque, de fato, aqueles vestidos maravilhosos, as joias que a gente vê em premiações, principalmente Oscar, é alugado, é todo um processo, é emprestado, né? E chama a nossa atenção, né? E chama a atenção porque, enfim, é bonito. Mas, para além dessas questões que são meio que um acordo simbólico entre transmissão, as próprias atrizes, tem a questão do trabalho que aos homens não é tão pontuada essa questão do visual, de relacionamentos, quem que veio acompanhando o ator, se é uma namorada nova, o que é. Quase que com as atrizes isso acontecia muito, né? Então, de fato, começou a ter essa mudança, como se fosse uma cobrança para os jornalistas que faziam essa cobertura, que há outras coisas para se falar também, para além daquele glamour inicial das premiações, por exemplo. E aí a gente vê, por exemplo, esse filme, nem sei, já estreou nas salas do cinema? Já sim. Estrelas já Além do Tempo? Saiu. Já entrou? É porque ela está muito atualizada, a apresentadora. Já entrou e já até saiu. Estrelas Além do Tempo, Suzy. Esse filme ele é bem interessante porque ele é um filme baseado numa história real, né, de cientistas da NASA, chamadas de computadoras na época, né, eram as mulheres que faziam os cálculos quando não haviam computadores popularizados de uma maneira que dava para eles utilizarem como a gente utiliza hoje corriqueiramente. Então é uma história real dessas mulheres que, além de serem mulheres trabalhando no meio da ciência, que é algo que nas telas e no mundo real, digamos assim, né, é pouco abordado, incentivado. E elas são negras também, então tem a questão da representatividade racial, são discutidas questões raciais no filme. E ele tem um outro ponto interessante também, porque ele foi um sucesso absurdo de bilheteria nos Estados Unidos. Mais do que outros filmes, ele foi meio que como um azarão de bilheteria. Então se percebe pela parcela de mulheres, né, que vão ao cinema, de pessoas negras, você vê que há um pilão enorme aí de público que ele é negligenciado, né? Não só por questões de sexualidade de gênero, mas também racial. Infelizmente, né? A gente tem uma outra imagem aí na tela, porque hoje nós estamos falando aqui com a Suzy, principalmente também, sobre essa mudança no comportamento das mulheres que estão atuando, que estão ali, que a gente consegue ver no cinema. E nós, mulheres nós, consumidoras, né? Porque a gente estava lendo que as mulheres são poucas poucas pagantes, né, no cinema, que quem consome mais são os homens. Até uma pesquisa que você me mandou, um teste, né, que a gente pode se basear ou não, em 3 perguntas eu achei muito interessante, Suzy. Há pelo menos três mulheres no filme, elas conversam umas com as outras? Se sim, é sobre algo além de homens? Então, assim, essas 3 perguntas eu acho que caracterizam muito da mulher no cinema, né, Suzy? Só fazendo uma correção, que na verdade o número de mulheres pagantes para ingressos de cinema, quando se vai nas pesquisas mesmo, pelo menos nos Estados Unidos, ele é praticamente a metade dos homens.
A gente vê, por exemplo, nessas comédias românticas que nós vemos mulheres em destaque, que muitas vezes são colocadas em comédias românticas, em filmes que fazem sucesso, a gente vê que dá sucesso, dá público. São histórias muitas vezes repetidas que dá muito público ainda, né? E esse teste que você está falando é chamado teste de Bechdel. Foi criado a partir da ideia de uma cartunista que comentava justamente a questão pontuada nessas perguntas, e aí foi agregado para a questão da crítica de cinema. Inclusive, acho que foi final do mês passado, foi esse mês agora, foi aprovado o selo Bechdel, que é o do teste Bechdel, né? Com essas perguntas para demarcar os filmes que seguem esse mote de mulheres que estão fazendo algo além de conversar, pensar ou fazer coisas para homens, né? Que tem outras narrativas tão interessantes quanto. Inclusive, até o site para o qual eu escrevo, nós já estamos estudando, acho que vai... Estou esperando a confirmação do meu editor, mas acho que nós vamos passar a utilizar também. Ele vai ser utilizado em grandes sites, como IMDb, Rotten Tomatoes, que são os sites principais. Quem curte cinema vai dar uma olhada nos perfis dos filmes nesses sites. Então, é um movimento mundial, assim, pela popularização desse teste, né? Tomara que mude, então, essa realidade, né? Das mulheres no cinema apenas para servir como algo sexual ou para um contexto mais masculino, né? Porque, enfim, isso faz parte de diversas narrativas, não há uma intenção de se retirar isso de filmes totalmente, porque, enfim, são histórias possíveis, mas há outras histórias a serem contadas, né? Verdade. Temos aí, cadê a foto da Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. Com um pouco mais feminino, não tão masculinizado, né, Suzy? Essa é uma ideia que se tem de que, a partir dessas propostas, né, de cinema, que coloca outras representações de mulheres, comumente se fala que isso vai haver uma masculinização da mulher, que essa é uma ideia rasa, na verdade. O que se pretende com esse tipo de iniciativa é simplesmente narrativas diversas. Você pode ter uma mulher sensual, você pode ter uma mulher de características femininas, isso não faz parte de uma proposta de retirada dessas características. Pode ter, pode não ter. E aí temos a Charlize Theron como Imperatriz Furiosa em Mad Max. Esse é um personagem também muito interessante, porque, na verdade, ela é a grande heroína do filme do Mad Max. Muitas pessoas, fãs mais chiitas, né, da saga, que começou lá, com o Mel Gibson nos anos 80, falavam que eu me senti enganado porque eu esperava ver um filme de Mad Max, e na verdade quem traça todos os rumos da narrativa é essa personagem feminina que é muito forte, e não há um envolvimento romântico também entre eles, né? E o filme não deixa de ser menos interessante por causa disso. E aí temos um trechinho do filme Frozen, faz maior sucesso entre a garotada e os adultos também, que a gente vê uma princesa diferente, né, Suzy? A Disney, ela é um estúdio extremamente família, né? Todas essas animações partem desse princípio de cinema família, socialmente aceitável, e já se percebe que aquelas princesas tradicionais que ficavam adormecidas, por exemplo, esperando o príncipe salvá-las, não dialogam mais tão bem com o público. Fazem parte, óbvio, de um imaginário do público, da história do cinema, pela qualidade das animações, mas essas princesas, como a de Frozen, de Moana, Valente, elas têm dialogado mais com a realidade das próprias crianças, né? Não só das meninas, como dos meninos também, que se veem expressos, eventualmente, nessas narrativas de outra maneira. Não, você está vendo que está sendo sucesso, né? Faz o maior sucesso. Sim, e todas essas animações Moana também, né? Teve muito sucesso, não há queda de bilheteria. E tem a questão da Moana ser também uma princesa que ela não é branca, né? Ela não é caucasiana, e isso gerou também muita empatia para as crianças não brancas. Suzy, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, te parabenizar por você, pela sua coluna, O Segundo Sexo, lá no Cine 7. Você que quiser dar uma conferida, pode visitar o site. Ou você está fazendo parte, ser a nossa representante aqui do Amazonas, lá na Abracine também. Parabéns e mais sucesso ainda para você. Obrigada. Vou agora chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós vamos continuar o Estúdio Sat falando sobre energia solar. Já imaginou se a sua casa, se a empresa na qual você trabalha tivesse toda a energia ali gerada do sol, extraída do sol? Vamos entender melhor a respeito desse assunto daqui a pouquinho.